Paz e graça. Aqui estamos novamente com a segunda parte do assunto que tem como título a intercessão que interfere na disciplina divina. A gente já fez a primeira parte, eu espero que você ouça e confira o que está escrito na palavra de Deus, que a gente coloca também aí, para você acompanhar a leitura. Você vê a capa dizendo sobre a segunda parte e como maior exemplo nós seguimos aqui no livro de Jó, que tem como maior exemplo. Eu recebi essa revelação há muito tempo atrás, em busca de resposta e revelação para passar àqueles que estão enganados e que dizem, e já surgiu várias doutrinas dizendo que Jesus permite que o diabo toque nos seus filhos. Diz Jó, capítulo 1, verso 5, assim: Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, aqui se refere aos seus filhos e filhas que faziam banquetes, se embebedavam com seus amigos, como eles eram filhos de um homem abençoado e um homem íntegro, a vida deles era um gastar e farrear. Mas a Bíblia diz e continua falando: e enviava a Jó os seus e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração, e assim fazia Jó continuamente. Ora, sempre quem foi responsável desde o início pelo pecado, pela bebedeira, pela idolatria, pela rebeldia de filhos, sempre foi o diabo. E ele, por certo, estava pelo meio quando eles estavam em pecado. E o que eu quero dizer aqui é o seguinte: eu recebi essa revelação há muitos anos atrás. Por que Jó foi tocado? Retaliação do diabo, porque ele foi interceder e abençoava os seus filhos a si mesmo, e o diabo não gostou. E acabou que o diabo tocou em Jó com cânceres por todo o seu corpo, do alto da cabeça até a planta dos seus pés. Ele pagou um preço por tentar santificar os seus filhos e botar a mão na cabeça deles para abençoar, mesmo eles não querendo, não dando ouvidos a seu pai. Eu digo a você, já aconteceu comigo muito, isso quando eu não tinha as revelações de Deus, e eu achava que a minha oração tinha que valer a pena diante de Deus com relação àquelas pessoas que não queriam saber de Deus. Mas nos dias de hoje, ninguém pode fazer isso. Por quê? Por que Deus não abençoa pessoas que não querem dar ouvidos a Ele?
2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 e 15, o apóstolo Paulo fala, através do Espírito Santo, para mim e para você, o porquê que Deus não pode abençoar pessoas que não querem saber de fazer aliança com Ele, não querem saber de andar na luz, nem na verdade. Escrito está: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Nenhuma. Não há parte. O fiel com o infiel. Por isso não devemos nos prender a carregar jugo daqueles que não querem obedecer a Deus, que no caso são os infiéis. Porque Deus não tem sociedade, nem terá sociedade com a injustiça. E nem tem comunhão com as trevas. Deus não pode ter sociedade com Belial ou com as suas obras. Por isso, nessa oportunidade eu quero trazer essa participação minha nesse dia com relação a esses assuntos. No livro de Hebreus, no capítulo 12, no versos 5 e 7 a 7 diz: E já vós esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Ora, somos filhos de Deus. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. A questão é que quando alguém está sendo repreendido como consequência dos seus caminhos, nós a si mesmo costumamos impor as mãos sobre essas pessoas e abençoar sem essa pessoa ter se arrependido. E em muitos casos, o diabo incorpora na pessoa e diz: eu não saio porque ele não quer que eu saia. Ele ama o pecado. Ele quer só te usar, mas não quer se converter. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportas a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Você é um pai ou uma mãe? Se você não corrigir o seu filho, casa ou nação dividida não prospera, nem muito menos família. Mas se você for carregar a carga que não é tua, você vai sofrer. Vai haver um jugo muito pesado, porque cada um precisa carregar a sua própria carga. A bênção virá como consequência da obediência, em todos os sentidos. Para a gente terminar essa segunda parte e última, abra a tua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6, no verso 4 e 5, que diz assim: Mas prove cada um a sua própria obra. Não é pela tua obra
que a pessoa vai ser abençoada com relação à salvação ou perdão de pecado. Mas sim, cada um terá que confessar os seus pecados e deixar para que a misericórdia e o perdão venha na vida de qualquer que seja. E ter a própria glória só em si mesmo e não no outro. A tua obediência não é a mesma coisa, não pode ser transferida com a desobediência de outros. Mas cada um terá que ser obediente e provar sua própria obra diante de Deus. Porque cada qual levará a sua própria carga. Você não pode pagar ou carregar as consequências dos pecados de outra pessoa, para que você não vire um conivente com as obras más. Esse assunto me chamou muita atenção no dia de hoje para que eu trouxesse ao conhecimento de muitos. A você do meu canal, a você que não sabia, intercedia e abençoava pessoas que não querem saber. E o diabo fica com raiva e vem contra você. É por isso que você que me ouve passa pelo que você passa. Porque você, ao invés de exortar uma pessoa, você é usada por ela para receber uma oração, e às vezes até expulsamos os demônios, mas a pessoa vai lá na frente e ali o diabo entra novamente. Um dia eu estava numa igreja, chegou uma pessoa oprimida para que a gente pudesse orar. E tem situações que nós temos que expulsar. A igreja tinha uma porta na frente de vidro, e antes dessa pessoa entrar, a entidade maligna, uma pombagira, chamada pombagira de fogo, ficou na porta da igreja. E ela foi receber a oração de libertação, não incorporou porque o diabo ficou na frente. Diabo covarde, demônio covarde, que não incorpora. Mas quando ela saiu, ela voltou a praticar os pecados, e aí o estado dela ficou pior do que o primeiro, porque deu lugar novamente ao pecado. É o que eu queria trazer a você. Deus possa te abençoar. Inscreva-se no canal, comente, compartilhe com amigos. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, somente esclarecer a verdade que vem do céu a você e àqueles que ouvem. Fica na paz e na graça, em nome de Jesus. Amém.